2 semanas após as inundações repentinas e devastadoras que fizeram mais de 220 mortes em Valência, Espanha volta a estar a braços com chuvas intensas. Em Málaga, fortes tempestades provocaram o caos na província do sul do país, com várias ruas a ficarem totalmente inundadas. Milhares de pessoas foram retiradas de casa como medida de prevenção, com o mau tempo a levar ao encerramento de escolas, cancelamento de comboios e fortes constrangimentos rodoviários. Não há registro de mortes. Os especialistas dizem que os ciclos de seca e inundações estão a aumentar com as alterações climáticas. Em resposta às inundações devastadoras em Espanha, o Parlamento Europeu debateu medidas para reforçar a resistência da União Europeia a fenómenos meteorológicos extremos e prestar apoio às pessoas afetadas pela catástrofe. O debate centrou-se no reforço da resposta do Bloco a situações de crise, em particular em regiões cada vez mais vulneráveis a fenómenos climáticos. Com Espanha ainda a recuperar da Dana em Valência, outras zonas voltaram a ficar inundadas devido às fortes chuvas desta semana. A responsabilidade política pela gestão da catástrofe em Valência ainda não foi abordada. Muitos consideram que os políticos fracassaram, mas quem são os responsáveis? Le corresponde a la comunidad autónoma el alertar a la ciudadanía, el estar pendiente de aquellos riesgos que puede haber para la población. A partir de ahí, una vez ya ha ocurrido la catástrofe, entonces es donde está surgiendo la fricción de carácter político a propósito de si el gobierno nacional tenía que haberse implicado de manera directa y haber tomado las riendas de la crisis. No es nada recomendable que el gobierno intervenga en la fase más inicial de la crisis, pero desde luego en el medio largo plazo la situación del presidente de la comunidad autónoma, el señor Mazón, queda muy tocada. Es una situación muy confusa y a mi juicio es el que sale más abrasado de esta crisis. O Partido Popular, na oposição, aponta o dedo a Teresa Ribera, vice-presidente do governo espanhol, a passo de assumir a vicepresidencia da Comisión Europea. Creo que es muy poco probable que no pase los hearings. Al margen de la crisis política que se ha desatado tras la Dana, existe también una gran preocupación por la gestión hidrográfica que se vaya a hacer a partir de ahora en esa zona. Es un área complicada que tiende a inundarse, por eso muchos científicos se han desplazado hasta allí estos días con el objetivo de buscar soluciones que faciliten en un futuro la vida de los vecinos. Apuntan a un responsable, el cambio climático. Guilhermo está em Valência a estudar a situação ambiental no local e o que realmente aconteceu. El río se desbordó, entonces eso hizo que se uniesen con diferentes cauces y arrasasen con todos los pueblos. El cambio climático ha sido importantísimo. No debería haber tantas lluvias tan torrenciales, el agua de los ríos no debería haberse desbordado tanto, debería estar muchísimo más controlado. Estas são as imagens que ele captou. É desastre ecológico. La biodiversidad que había ahí ha desaparecido. ¿Por qué? Porque también el barro, el agua está bastante contaminada y nosotros hemos tenido que ir con mascarillas. Nosotros, por ejemplo, entramos a un garaje y olía a fermentación, la pura fermentación del barro, las bacterias, y eso es realmente tóxico para la salud, para los pulmones. A tempestade aconteceu sem que os alertas por telemóvel fossem ativados. La Agencia Española de Meteorología actuó, avisó. Lo que no llegó a tiempo fue la emergencia, el alarma de emergencia que el gobierno tiene que dar a las personas. Agora resta ajudar o mais possível e pensar em como evitar que isto aconteça no futuro. Que la lucha contra el cambio climático hay que cogerla por los pies e ir a por ello, y de verdad que es una realidad. Para que a água não provoque outra catástrofe e a biodiversidade da zona possa recuperar. Net zero is a hot topic here at COP29 as we all try to limit global warming. But is it actually technically possible? Well, according to the world's leading scientists, yes it is. The IPCC has shown that not only is it possible, that there are multiple ways to get to net zero. Of course, none of them are easy. However, it is still possible. To reach net zero, you have to drive down your energy use as much as possible. And in Europe, that means reuse, recycle, repurpose, and get planting. Urban trees, for example, already urban trees capture 7 gigatons of carbon dioxide altogether, and every year an additional 400 megatons. So our cities would really benefit from much more big trees and infrastructure. They also bring down energy use. They also help with adaptation, with mental health, better livable cities, increasing property values. Existing technology means that the buildings in those tree-filled cities can be retrofitted so that they become energy producing
producers rather than energy consumers. But there are many sectors, such as petrochemicals, steel and cement, where it's impossible to operate without emitting CO2 into the atmosphere. So they're going to need to capture that carbon. And carbon capture technologies are proving expensive and difficult to scale. So are there any innovations that can fix it? I believe that we can become carbon neutral in our world by renewable energies, energy efficiency, all the solutions that exist, but they are not implemented fast enough, which means that we will need, most probably, direct air capture, because we are not doing enough today, and we will need to pay this cost of inaction by putting a lot of money into direct air capture. The scientists and engineers are convinced that net zero is possible, and in many countries, including the EU, it's a legal obligation. However, fossil fuel use is still growing and nobody believes that it's peaked, so we're going to need a huge shift in society as well as technology to get net zero on the road to reality. Jeremy Wilkes at COP29 in Azerbaijan for Euronews. O Parlamento Europeu debateu o futuro das relações entre a União Europeia e os Estados Unidos da América sob a nova administração Trump, nomeadamente como enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades para ambas as regiões, numa altura em que o bloco procura relações transatlânticas estáveis. Poner impuestos de aduanas del 60% a todos los productos chinos, esto en un mercado globalizado también nos afectaría a nosotros, porque los productos chinos que no irían a Estados Unidos podrían venir a Europa. Habla también de expulsar masivamente a inmigrantes, lo cual, aparte de las cuestiones morales y humanas, tendría también un efecto inflacionario. Os Estados Unidos da América são o aliado mais antigo da Europa e o principal fornecedor de segurança. Os líderes de todo o espectro político concordam que o diálogo é fundamental para garantir que a aliança sobrevive à mentalidade America First de Trump. A polícia teve de intervir esta quarta-feira nas negociações entre a administração da Audi Bruxelas e os sindicatos. Os trabalhadores dizem que a contraproposta que fizeram para o plano social em discussão foi rejeitada. Por isso alegam ter manifestado insatisfação de forma pacífica ao entrarem na sala de reuniões. Foi nessa altura que a direção chamou a polícia para poder sair do edifício. Frappé par la police, on a les vidéos. C'est ça la Belgique. C'est ça, taper sur les travailleurs belges. Qui séquestre qui? Quand il y a des barrières et qu'on est à l'intérieur, on ne sait pas sortir. Et donc bien sûr les travailleurs attendaient des réponses claires, mais sans violence, sans rien. Bien sûr des mécontentements, mais de manière pacifiste. Et la direction a décidé de faire appel à la police en nombre, alors que cela ne se justifiait pas. O plano social está ligado ao encerramento da fábrica previsto para o final de fevereiro. Cerca de 4 mil pessoas vão perder o emprego. Os protestos e as negociações decorrem há meses, mas ainda não há acordo final. Agora já pode visitar a casa de Anne Frank sem ter de sair da sua. Uma nova visita virtual em 3D oferece a possibilidade de conhecer a casa-museu em Amsterdão sem sequer ter de se deslocar à cidade. Os visitantes virtuais podem explorar as salas do anexo da biblioteca onde Anne Frank e a família estiveram escondidos dos nazis durante a Segunda Guerra Mundial. Através da tecnologia fornecida pela empresa iSpy 360, é possível examinar artefactos históricos e reproduzir elementos multimédia. Um avatar de inteligência artificial, sob a forma da apresentadora de televisão britânica Rachel Riley, fornece informações adicionais como guia turística virtual. O diretor de coleções e apresentações do museu, Tom Brick, afirma que, embora uma visita presencial possa proporcionar aos visitantes uma experiência emocional, a visita em 3D dá uma experiência de aprendizagem adicional. A casa de Anne Frank tem por objetivo educar as pessoas sobre os perigos do antissemitismo, do racismo e da discriminação. É uma das armas usadas pela Rússia no financiamento da guerra na Ucrânia, uma frota fantasma que permite a Moscou escapar às sanções internacionais e exportar petróleo. Esta quinta-feira, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução, um apelo para que a União Europeia tome medidas contra estas embarcações. Estes navios são antigos, difíceis de localizar e passam pelas águas europeias. About 600 vessels of this so-called shadow fleet
are operating mainly in the Baltic Sea and the Black Sea. And this is the reason why they are doing this is circumvention of the sanctions and also this price cap, which was implemented on oil and gas. And Russia is invented such a way to circumvent those issues. Em 2022, depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, a União Europeia e o G7 impuseram um limite de preço ao petróleo russo, $60 por barril. Mas com estes navios-sombra, a Rússia consegue evitar estas sanções e exportar 70% do petróleo. Para isso, os navios tomam medidas para não serem detectados. Passam o petróleo de uma embarcação para outra em alto mar e desativam os sistemas de geolocalização. Mas os eurodeputados deixam um alerta, dizem que estas atividades são perigosas, aumentam o risco de colisão e de derrames de petróleo. So we call for European Commission and the Maritime Safety Agency, first of all, for reinforcement to tackle those vessels and make sure that all the sanctions are applied in all the territories in Europe. The second is to ban those dangerous ship-to-ship transfers, and then also to have extra funds for quick response capabilities. Because every day, on every delay, will cost billions, and I'm talking about only, of course, the environment catastrophe. A Rússia terá investido cerca de 9 mil milhões de euros para desenvolver esta frota fantasma. Os barcos transportam petróleo do Mar Báltico e do Mar Negro para a Índia, China e Turquia. O petróleo pode depois ser refinado nestes países e assim pode chegar à Europa sem estar sujeito a sanções.